conheço alguns dos presentes, mas não conheço a todos. Bem-vindos a mais um evento, um encontro digital da BDH, o 7º encontro. Eu peço que todos desliguem seus microfones de agora em diante, para que não haja interferência sonora. Nossos encontros são realizados semanalmente, às quartas-feiras, às 19 horas. E o conteúdo é gravado e fica no YouTube do canal ABDH Brasil. Não sei quanto tempo depois, de cerca de uma semana, é disponibilizado no YouTube. Para vocês conhecerem a BDH, a nossa história, como atuamos, onde estamos, nossas ações, acompanhem nossas redes sociais, através de site, Facebook, Instagram. E inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber em primeira mão os conteúdos digitais produzidos aqui. Meu nome é Antônio Carlos Rodrigues, eu sou diretor da Regional São Paulo da BDH. E a minha equipe... Estão vendo a minha tela? Sim? Sim. E a minha equipe é formada pela Mariana Franco, Daniel Silva, Tayana Mesquita e Renata Gomes. São todos arquitetos e todos atuam na área de saúde, assim como eu. Sem eles, esse evento não seria realizado. Muito obrigado também à Inara, que tanto se empenhou para que esses encontros digitais aconteçam. Sem ela também não estaríamos aqui reunidos hoje. O evento durará cerca de 60 minutos e o palestrante Marcelo Alvarenga falará por uns 45 minutos e depois daremos início a algumas perguntas. E a Renata e a Mariana vão acompanhar essas perguntas feitas no chat para levar ao Marcelo no final da palestra. Dr. Marcelo Alvarenga é graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E com a palavra, Marcelo Alvarenga. Marcelo, fique à vontade. Obrigado, Antônio. Acho que você precisa, talvez, deixar de compartilhar sua tela para eu poder compartilhar a minha, ou eu posso? Pode ser? Estou saindo. Obrigado, querido. Obrigado. Bom, antes de compartilhar aqui, queria só trazer uma mensagem de gratidão, né, por poder estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer em nome de todas as pessoas aqui do ABDH, né, esse convite e o cuidado que vocês tiveram comigo ao longo das semanas aí, construindo esse momento que a gente vai ter juntos aqui, né? Eu não vou falar coisas que vocês já não saibam, mas eu preparei aqui uma narrativa que talvez possa tocar vocês em um ponto mais ou um ponto menos, né? E espero que no mínimo vocês se divirtam e que seja agradável aí a nossa conversa de hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Opa. Espera um pouquinho. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Obrigado. Bom, então eu vou fazer só uma breve apresentação, né? Eu sou médico endocrinologista, minha subespecialidade é a área de diabetes, né? Tenho mestrado nessa área e como todo médico, enfim, né? Uma carreira tradicional de médico, é assim, a gente aprende que você pode ser médico, você pode ser professor da faculdade de medicina, né? Mas a gente nunca pensa que a nossa atuação algum dia ela vai chegar na área de gestão hospitalar. E a gestão hospitalar ela veio para minha vida em 2012 para na verdade um pouquinho antes, em 2010, né? E de lá eu vim para cá eu vim descobrindo algum caminho nessa área de experiência do paciente. Fui procurar uma formação especializada e me certifiquei então na área de experiência do paciente pelo PXI. Ocupei aí algumas posições executivas nessa área de experiência do paciente, tanto no Einstein quanto no Sírio, né? Auxiliei aí liderando a implantação dos programas e em janeiro, eu abri a minha própria empresa, que é a Conecta Exp. Então, eu deixei a posição executiva para empreender
porque eu entendia que eu podia contribuir com as instituições de saúde de uma forma um pouco mais ampla, né? Se eu tivesse em uma instituição somente, talvez isso me limitaria de alguma forma. Eu continuo tendo meu vínculo lá dentro do Sírio-Libanês na área acadêmica, sou coordenador de uma pós-graduação Lato Sensu em experiência do paciente cuidado centrado na pessoa, e faço parte do Advisory Board, como membro do Advisory Board do The Barrow Institute, né? Tenho muito orgulho também de dizer que faço parte da Fundação para a Segurança do Paciente, que é uma ONG, e ONG no Brasil é bem complicado, né? Porque são pessoas ali, profissionais que trabalham em instituições de saúde e pacientes que se juntam para discutir essa temática, a segurança do paciente, e pensar em estratégias colaborativas aí para trabalhar isso dentro e fora dos hospitais, né? Então, essa é a minha apresentação. Só antes de começar aqui especificamente, né, queria contar para vocês que quando a gente criou a Conecta, a gente desenhou ela para atuar em duas áreas, uma área específica de consultoria, gestão em saúde, e uma outra área de desenvolvimento de pessoas. E isso aqui é um pouco a visão do que a gente faz, né, o nosso time. Então, na parte de consultoria e gestão em saúde, desde trabalhar a questão relacionada à cultura institucional, voltada ao cuidado centrado na pessoa, a estratégia, né, de implantação e aprimoramento aí dos programas de experiência do paciente, como é que a gente mede experiência, né, então os indicadores, a parte de métricas, jornada, etc., e como é que a gente cocria, né, projetos junto com pacientes, familiares e equipes. E a parte de treinamento, que vocês estão vendo aqui mais em rosa e laranja, né? A gente tem aí a nossa recém-lançada Academia de Soft Skills, com o propósito de auxiliar no desenvolvimento dos profissionais nessa área de comunicação e de habilidades socioemocionais, e também a Academia de Gestão em Saúde, né? Auxiliando também os profissionais a se desenvolverem com as ferramentas necessárias para atuar nessa área de experiência do paciente. Dito isso, eu queria começar aqui com uma proposta, um desafio para vocês, por um minutinho, se imaginarem na condição de um paciente. Imagina que vocês começaram a sentir alguma coisa que vocês nunca sentiram, né? Então, vocês começaram assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Só para a gente criar esse sentimento de empatia. Imagine que vocês começaram de algumas semanas para cá, perder peso sem saber o porquê. Vocês começaram a ter um pouquinho de dor na região do abdômen, já não tem mais o interesse por comida, enfim. Você tem alguma coisa que você não sabe exatamente o que é e você vai precisar procurar uma avaliação específica na área de saúde. E aí, diria que você vai começar a tua jornada, né, nesse momento, ou mais uma jornada com profissionais e instituições de saúde. Então, você é essa pessoa, você não sabe exatamente o que você tem, você vai começar aí um processo de investigação e de procura, enfim, se você tem alguma coisa que é mais grave ou menos grave, se tem tratamento, se não tem, que tipo de tratamento e por aí vai. E aí você é esse paciente, todo paciente tem aí os seus familiares, amigos, pessoas que estão ao seu redor, né? E aí eu queria desafiar vocês a, pelo celular, quem puder, acessar esse site que está aqui escrito, que é o www.mente.com. Então eu queria que vocês pudessem acessar isso, vocês podem acessar. Pode ser? Legal, então pelo celular, eu vou compartilhar uma outra coisa aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Quando você acessar, então, www.mente.com, ele vai te pedir um código. E o código que você vai colocar vai ser 672537. E aí, a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, o desafio, né, mediante essa situação que eu coloquei para vocês, é o seguinte.
na situação de um paciente, né? Como eu disse ali naquela breve historiazinha que eu fiz vocês sentirem naquele lugar, né? O que para você é importante com relação às instituições de saúde e com relação aos profissionais que vão cuidar de você, né? Então, queria que vocês pudessem escrever palavras, cada um pode escrever até 3 palavras e enviar para a gente ver o que o grupo vai trazer. E só para vocês saberem, né? Não sei se todos aí estão acostumados com a metodologia da nuvem de palavras. Quanto maior a palavra, significa que ela apareceu mais vezes, tá? Mais pessoas escreveram aquela mesma palavra. Muito bom. Tá ficando excelente. Nós já temos aí 22 pessoas que conseguiram enviar para a gente, 23. Vou dar mais um minutinho. Acolhimento está bem cotado, né? Tá bem cotado, você vê? Muito bom. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? 55, né? 55, isso. Tá bom. Então, mais um segundinho só. A gente vê se vai mais alguém, senão a gente já pode parar por aqui, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho só à tona, né? As palavras principais que vieram aqui nesse grupo, tá? Então, acho que assim, primeiro, né? Veio muito forte aqui a questão do acolhimento, a questão da segurança, né? A questão da empatia e a questão do cuidado. Veio também a atenção, mas olha que interessante, várias outras coisas aqui apareceram, né? Então veio a questão da competência, que eu acho que tem a ver mais a parte técnica, né? O conforto, a personalização, a humanização, a autonomia, informação, né? Acho que informação em saber quais são todas as possibilidades, enfim, essa questão mais do empoderamento mesmo. Ser atendido com prontidão, clareza, humanização de novo, conforto e por aí vai, né? Mas olha só que interessante, principalmente aqui a questão do acolhimento, do cuidado, da empatia e da segurança, tá? Eu vou tirar uma fotinho aqui dessa tela, depois eu faço um download e compartilho com vocês no formato de PDF a nuvem de vocês, tá bom? Então, só para a gente continuar aqui, eu queria, então, continuar o meu compartilhamento e eu vou compartilhar a minha tela lá da apresentação, tá bom? Bom, então guarda aí o que vocês escreveram sobre o que seria importante para vocês, né, no lugar aí de pacientes, no lugar de atendimento. E aí eu queria trazer um pouco então para vocês, né, que assim, que essa temática experiência, ela tem sempre a ver com a questão também da expectativa. A minha experiência ela vai depender completamente da minha expectativa, né? Então, se eu espero um conjunto aí de questões que aconteçam e elas não acontecem, a minha experiência pode não ser a melhor possível, né? Mas uma mesma experiência, numa perspectiva de uma outra pessoa, ela já pode ter sido melhor. Por quê? Porque ela esperava exatamente aquilo que aconteceu, tá? Então, experiência ela é complexa por quê? Porque ela é uma questão individual e ela depende de vários fatores. Então, já queria deixar a primeira mensagem aqui, é que expectativas influenciam as experiências, né? E tem um conceito que eu vou trazer para vocês, que não é um conceito novo, ele já é bastante utilizado aí nessa temática,
e vale para qualquer situação, mas eu coloquei aqui especificamente para a situação em saúde, né? Que é o seguinte: o que determina a nossa experiência dentro de uma instituição de saúde, né? Enfim, relacionada aos cuidados em saúde? É uma tríade composta aí por pessoas, processos e ambiente, né? Pessoas, a gente tem aí tanto a parte técnica, né, as habilidades ali mais técnicas, mas também as habilidades comportamentais, a parte mais de comunicação e relacional. É aquela história de que a gente espera que as pessoas sejam boas, né, naquilo que elas façam e que tratem a gente bem, com carinho, com respeito, com gentileza, com, né, enfim, toda essa questão aí mais relacional. Quando a gente olha para processos, né, tem uma parte disso que está relacionada à parte de qualidade e segurança do serviço. Então, vocês falaram aqui bastante segurança, né? Mas tem uma parte relacionada à agilidade, né? É o quanto que as coisas acontecem aí de forma leve, né? Desembaraçadas. E aí, numa linguagem um pouquinho mais técnica aí para a parte de gestão, a gente olha também a questão da eficiência, que tem a ver com desperdício ou não, né? Desperdício ou a ausência do desperdício, e a eficácia, que é de fato eu entregar o que a pessoa espera, né? Ela vê valor naquilo que ela busca, ela queria aquilo exatamente, ela recebeu, tá? E quando a gente está aqui num grupo bastante especial, né, de muitos arquitetos, né? Então, a parte do ambiente, ela entra aqui também como o paradigma, né? Tanto a ambiência em si, mas a gente coloca o ambiente também aqui a questão dos serviços, né? Que estão atrelados aos cuidados em saúde propriamente dito. Então, essa tríade sempre ela vai estar presente no que diz respeito a expectativas e a experiência dos pacientes. E o outro conceito complementar a isso é a questão da jornada, né? Porque é tudo aquilo que a gente já conversou, né? Pessoas, processos, ambiente, ao longo de uma jornada, que às vezes é simples, mas muitas vezes é bem complexa, né? Quantos pontos de contato nós temos aí e quantas jornadas nós temos em instituições de saúde, né? Naquele caso que eu fiz vocês se colocarem ali no lugar, né? Convidei vocês para se colocarem no lugar daquele paciente. Quer dizer, podia ser qualquer coisa, né? Desde uma coisa muito simples, mas poderia ser uma doença oncológica, uma doença mais complexa, que caberia aí uma série de investigações, tratamentos, etc. Então, as jornadas elas podem ficar muito complexas dentro do ambiente de saúde, né? E aí, só para trazer um complemento a isso, né? A jornada também digital, que não é só a jornada física, né? É a jornada digital com as instituições e com as informações em saúde, né? E aí eu vou trazer aqui algumas referências só para reforçar e vocês se sentirem aí também como é que as pessoas veem esse assunto, né? Como é que os usuários dos serviços de saúde veem também essa questão relacionada a expectativas, né? O primeiro estudo que eu queria compartilhar com vocês é um estudo do próprio Barrow Institute, que foi publicado em 2018, em que ele entrevistou diversos pacientes e usuários de serviços de saúde, e eles perguntaram para as pessoas o que mais influenciava, né, a sua experiência com relação aos cuidados em saúde, né? E lá eles trouxeram de novo esse conceito de pessoas, processos e ambiente. E olha o que mais as pessoas entendem que impactam positivamente ou negativamente, se tiver faltando, né, na experiência delas. Principalmente as questões relacionadas a pessoas. Então, me escutar, se comunicar de uma forma bastante clara e de uma forma que eu possa entender, né, me tratar com respeito e com cortesia e ter uma relação aí de confiança, né. Mas sim, tem uma série de outras questões que o estudo traz aí de forma complementar, que depois fica a referência para vocês poderem olhar um pouquinho. A gente fez um estudo muito parecido, revisando os canais de comunicação dos pacientes que frequentam o Hospital Sírio-Libanês em 2018, a gente fez esse estudo, e olha só a nuvem de palavras que a gente trouxe ali das pessoas que utilizam a instituição, né? E aí veio muito forte a questão da qualidade, da segurança, veio também a questão da informação, parceria, escuta, empatia e por aí vai, né? Então vocês veem que tem uma temática que ela parece que ela é comum, independente da população estudada, né?
E aí aqui a minha primeira reflexão também é assim, por quê? Porque todos nós somos seres humanos e tem uma coisa comum entre nós, né? Que é assim, no mínimo eu quero que descubram o que eu tenho, né? Então essa parte mais técnica, essa parte mais de hard skills. Então façam o que é correto da maneira adequada. E também a parte relacional, a parte de comunicação, né? Me tratem com respeito, com acolhimento e por aí vai. Tudo isso respaldado pela cultura de qualidade, segurança e cuidado centrado na pessoa. Bom, e aí quando a gente começa a falar dessa temática experiência do paciente, né? Então, depois de trazer um pouco sobre expectativas e como é que as pessoas olham experiência, então ela é uma coisa complexa porque ela depende de várias, né, variáveis e também depende das minhas expectativas, né? Quando a gente vai para o âmbito da instituição de saúde, como é que essa temática tem sido discutida dentro das instituições? Então, eu coloquei aqui 3 maneiras, e eu vou mostrar para vocês, que essa temática ela vem sendo discutida dentro das instituições. Primeiro, ela pode ser um conceito, né? Um pouco de tudo isso que a gente conversou até agora. O que é experiência? O que é experiência para você? O que é experiência para mim? Segundo, que ela pode fazer parte de uma coisa maior, que é a cultura institucional. A minha cultura, a cultura da minha instituição, ela é focada em entregar uma boa experiência, é ser centrada no paciente ou nas pessoas, né? E também hoje ela já se torna aí uma área, uma subespecialidade dentro da gestão hospitalar. Haja visto, eu vou dar o exemplo aqui da nossa pós-graduação, que tem formado profissionais no Brasil que trabalham com isso nas suas instituições. Tudo isso começa lá com o Barrow Institute, né, que 15 anos atrás traz para a gente aí também, através de um estudo, uma proposta de um conceito, né? Então, experiência como conceito, né, reforça aquilo que a gente já falou de jornada. Então, todas as interações, né, que um paciente tem e que são moldadas pela cultura de organização e que influenciam a percepção do paciente ao longo do seu cuidado ou da sua jornada, tudo isso é experiência, né? E uma coisa bastante interessante que eu queria trazer para vocês é que, assim, no primeiro momento, quando as pessoas ouviram, né, essa palavra experiência, tinha-se uma sensação de que a experiência é satisfazer o paciente a qualquer custo, né? É agradar o paciente, é fazer ele ficar feliz, né? E aí eu vou dizer, também, mas não é só isso. E aqui eu trouxe um outro estudo para mostrar para vocês que as instituições de excelência que têm trabalhado essa temática estão olhando o conceito de experiência, unindo aí questões de qualidade, de segurança, de desfecho clínico, de serviços e de custos, né? Então, tudo isso é relacionado à experiência. E aí, o Barrow Institute, né, sempre aí contribuindo para a nossa formação e trazendo estudos muito relevantes, eles propõem, então, o que eles chamam de framework da experiência. O que é isso, na verdade? Então, vocês estão vendo aqui, 8 pilares, né, ou 8 dimensões, e esse framework ele foi construído também baseado em pesquisa aí com instituições de saúde, né, globalmente falando, e eles entrevistaram gestores e profissionais de diversas instituições no mundo inteiro, no Brasil também, e eles viram que as instituições que melhor são avaliadas pelos pacientes, elas têm algumas coisas em comum. Elas trabalham pilares em comum nos seus programas de experiência do paciente institucionais. Então, quais são esses pilares? Cultura e liderança, infraestrutura e governança, né? Quer dizer, tem uma área ali que olha para esses aspectos, porque toda vez que todo mundo olha, mas ninguém olha, né? Não abre. Alô? Tá? Acho que eu vou pedir para as pessoas só tirarem o microfone. Pode ser? Deixar no mudo? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui a minha tela? É tudo ótimo. Tudo bem? Então, a questão da estrutura, as estratégias de como que a gente engaja, né, as pessoas nessa cultura e nesse conceito, como é que a gente mede a experiência do paciente e como é que a gente utiliza esses indicadores para gerar e para nos ajudar a guiar as melhorias, né, e os projetos. O quanto que o ambiente e os serviços, né, a hospitalidade, eles influenciam a experiência do paciente. Então, quis trazer aqui para vocês que um dos pilares que todas as instituições de excelência têm olhado é essa questão do ambiente
e da hospitalidade. O quanto que inovação e tecnologia também faz parte Desculpa, disso. a tela acho que não está sendo transmitida a tela. Isso, tem que compartilhar de novo. Isso. Ah, tá bom, peraí. Então, peraí que eu vou... Vai agora? Foi? Agora foi. Foi? Foi. Então, olha só, né? Cultura, infraestrutura, estratégias de engajamento, como é que a gente mede, né? Então, políticas e métricas, como é que a gente mede a experiência e utiliza esses indicadores para nos ajudarem aí nos projetos, né? A guiar os projetos. O próprio ambiente, né? E a hospitalidade, aqui fazendo parte de um pilar que é mais relacionado, então, a ambiente e serviços, inovação e tecnologia, estratégias para a gente engajar os pacientes, não só no seu próprio tratamento, mas também em projetos institucionais, que é o que eu vou falar na sequência, e a qualidade e segurança, né, como um pilar próprio aí, fazendo referência a isso. Então, isso daqui, para trazer para vocês, tem servido como base, né, para muitos programas de experiência do paciente ao redor do mundo se estruturarem, e foi base também na nossa pós-graduação de experiência do paciente, que é uma parceria entre o Círio e o Barrow Institute, para desenhar a programação da nossa pós, né? Então, esses 8 pilares, a gente acrescentou um 9º pilar, que é um pilar de soft skills. E aí, só para mostrar para vocês, né? Desde 2017, o Barrow tem se preocupado em mostrar para o mundo também como é que as instituições elas têm se estruturado para trabalhar essa pessoa, né? Ou esse conjunto de profissionais aí que tem se especializado nessa área de gestão chamada experiência do paciente. Então, eu falei que experiência do paciente pode ser um conceito, ele pode também ser algo que faz parte ali da cultura institucional e ele pode ser também alguma coisa relacionada à área de gestão, né? Uma área de especialidade. Aqui alguns nomes de como que as pessoas aí que atuam nessa área de experiência do paciente podem ter ou vêm apresentando aí habitualmente. Por que a gente criou essa especialização, né? E foi uma iniciativa aí entre o Círio e o Barrow. Porque, assim, existia uma carência no mercado em trazer uma formação especializada nesse sentido, né, nessa área. E as pessoas, quando elas queriam estudar esse assunto, elas tinham muita dificuldade. Por quê? Porque muito dos materiais estão em inglês. A pessoa tem que ter uma disciplina muito grande para ir atrás disso, né? Poder se estruturar para estudar isso, né, de uma forma bastante adequada aí para ter acesso a todas as ferramentas. Então a gente resolveu unir a expertise da instituição, né, que já vem fazendo isso mundialmente, com um ambiente propício de ensino ali no Círio para atrair os profissionais para ter essa formação. Ao final do curso, os profissionais eles prestam essa prova de título, que é uma certificação profissional que se chama CPXP, que é o equivalente a um MBA ou algo nesse sentido, mas é relacionado especificamente à área de experiência do paciente. Só para vocês saberem, nos Estados Unidos, quem trabalha com essa área de gestão, obrigatoriamente precisa ter essa especialização e esse título, senão ele não pode trabalhar, né? É quase como se fosse uma necessidade para a proficiência dele. E aí, eu trago aqui para vocês, né, que quando a gente olha historicamente como é que esse assunto vem sendo abordado e tratado nas instituições, né, a gente vê temas diferentes tentando falar de coisas muito similares ou complementares, né? Então, o primeiro tema que surgiu é o tema cuidado centrado no paciente. Enquanto isso lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas também muito no Canadá, já vinha sendo utilizado, né, o tema de cuidado centrado no paciente, o Brasil utilizava o tema de humanização, que tem muito a ver e os princípios são muito similares, né? E aí, então, a gente começa a falar sobre a experiência do paciente, mas não é só a experiência do paciente, é a experiência do colaborador, e a gente vai para a questão aí do cuidado centrado na pessoa, né? E aí, por que eu acho legal esse cuidado centrado na pessoa? Porque ele traz para a gente uma visão 360, né? Olhando para a experiência de todos os agentes dentro de um ambiente de saúde, por exemplo, né? Então, é a experiência de quem está na área da gestão, é a experiência de quem está na linha de frente ali, tanto os profissionais assistenciais quanto os não assistenciais, é a experiência dos pacientes, que são diretamente os usuários do serviço, mas também é a experiência dos familiares, né? E aqui eu amplio para cuidadores, amigos, acompanhantes, ou seja, a pessoa que está no âmbito ali
do convívio do paciente. E quando a gente olha a fundo, né, essa questão dessa temática, cuidado centrado na pessoa, 3 aspectos aqui me trazem muito, fortalecem em mim, né, esse conceito. E aí eu queria trazer para vocês aqui, principalmente a questão da parceria, né? E aí eu vou trazer a parceria em projetos. Mas a parceria é um deles, né? É um dos alicerces do conceito de cuidado centrado na pessoa. O outro é a integralidade, é quando a gente olha a pessoa em todas as suas dimensões. Então é assim, quem é você como pessoa? Quais são as suas necessidades, né? Então, você não tem só necessidades físicas. Não é só o medicamento, a cirurgia, o procedimento. Mas você é uma pessoa muito maior, né? Que tem questões relacionadas à parte emocional, à parte espiritual, social, cultural e por aí vai. E um aspecto muito importante desse conceito é a questão do empoderamento. E aqui eu vou falar com todo o cuidado, né, essa palavra, que ela até é meio piegas, mas é assim, a gente ainda vive um momento de transição onde os profissionais de saúde, né, via de regra, foram formados para exercer um cuidado muito paternalista, onde eu decido e eu falo o que é melhor para o paciente, né? E a gente vive uma mudança de modelo mental e de comportamento das pessoas que todo mundo precisa se atentar a isso e precisa trabalhar isso de uma forma bem estruturada do ponto de vista cultural para entender que não, que assim, que a gente não quer mais ser paternalista, que na verdade a gente quer exercer o que a gente chama de decisão colaborativa. Então, as pessoas cada vez mais informadas, né, engajadas no seu próprio cuidado. Eu não quero alguém que me diga exatamente tudo que eu tenho que fazer. Eu quero alguém que me ajude a tomar as melhores decisões, né? Então, isso é o que a gente tem vivido. E aí, no que diz respeito à parte de projetos, né, que é o que eu vou entrar aqui agora para trazer alguns exemplos, né? O que também não falta é referência para isso, né? Esse artigo eu achei muito legal, porque assim, o Advisory Board ele fala assim, que do ponto de vista de maturidade institucional, né, no que diz respeito a como que as instituições elas olham os pacientes e os familiares com relação à percepção nos projetos, né, a inclusão dos pacientes e dos familiares nos projetos institucionais, eles dividem as instituições em 3 modelos, né? Um modelo em que eles falam que é um modelo baseado na decisão, o hospital ele decide tudo sozinho, o que é melhor, né? Então assim, nós aqui sabemos o que é melhor para as pessoas, né? Existe um modelo intermediário, que ainda é a maioria dos hospitais, está nesse modelo aqui, que é assim, é um espaço de escuta. Eu até tenho um espaço formal ali para te ouvir, mas sempre é muito, é uma maneira reativa, né? Então, assim, eu desenho as coisas do jeito que eu acho e depois eu vou lá, baseado no canal que eu tenho para me comunicar com você, eu conserto, né? Então, sempre eu sou reativo. E a proposta é que, de fato, os hospitais e os pacientes, eles trabalhem juntos desde o início em cada projeto, em cada frente, né? Então, quer dizer, se por um lado esse conceito de parceria e de cocriação, ele já é muito forte em várias outras áreas, na área da saúde a gente está muito engatinhando, né? Então, a gente ainda não sabe, a maioria dos hospitais ainda não sabem olhar para essa questão de como é que a gente desenha projetos juntos com pacientes. E aqui eu trago uma série de questões, né? Vou deixar depois essa apresentação para vocês, mas só para trazer assim, né? Que uma vez que a gente identifica oportunidades de melhoria, né? Tanto na jornada do paciente, da família ou dos colaboradores, a gente precisa pensar nas soluções. E essas soluções elas só podem ser pensadas se elas forem exercitadas de forma colaborativa e sim tentando olhar sobre a perspectiva de todos esses players, né? Então, o exercício da empatia aqui é extremamente importante. E aí a gente traz, então, algumas referências voltadas ao como, né? Então, o Design Thinking, ele surgiu em várias outras áreas, mas ele entrou na área de saúde não tem muitos anos, né? E o Design Thinking, como uma forma de pensamento, ele reforça o que a gente trouxe ali, né, na questão do co-design, trabalhando os conceitos de empatia, porque isso traz a visão multidisciplinar, quer dizer, não tem ninguém que sabe mais do que o outro. Eu sei um pouco, é a minha perspectiva, você sabe outros tantos, e a gente tem que somar os nossos pontos de vista, né?
e a colaboração para a gente, de fato, exercitar aí a cocriação através de uma visão mais sistêmica. Então, criar com as pessoas e não para as pessoas, né? Então, isso aqui é uma coisa extremamente forte e a gente ainda tem que aprender muito a fazer isso, né? As instituições de saúde têm por hábito, quase todas as áreas, reunir os especialistas aí e os especialistas desenharem como deveria ser, sem incluir nem equipes e nem usuários do serviço, né? Pacientes e familiares. E aí aqui só para trazer, né, uma lembrança para a gente de etapas, né, enfim, que a gente utiliza num processo de design thinking, a empatia, né, ela é um passo fundamental. Então eu tenho que, se eu quero desenhar uma solução que atenda de fato às necessidades daquele meu paciente, do meu cliente, do meu usuário, o primeiro ponto é tentar entender a perspectiva dele, né? E aí depois eu exercito todo o ciclo aí que vocês já sabem como é que é. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que tem sido muito utilizada na saúde também, além do Design Thinking, mas é um conceito complementar aí ao Design Thinking, é o EBCD, que é o co-design baseado em experiência, né? E aqui o aspecto ele é extremamente qualitativo e baseado em storytelling, né? A narrativa das pessoas que são usuárias de algum serviço, de algum produto, de algum fluxo, etc. Isso tem sido utilizado muito no NHS, no Reino Unido, e no Virginia Mason, nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, baseado na experiência de alguém com o serviço, como é que essa pessoa pode me trazer a vivência e a narrativa dela e em formato de explorar esses aspectos mais qualitativos, eu desenho as minhas soluções, então, com foco na experiência de quem utiliza. Ele tem um aspecto complementar ao Design Thinking, mas ele é um aprofundamento em experiências que são mais frequentes e mais profundas, tá? Como é que a gente tentou desenhar isso dentro do ecossistema de experiência do paciente lá no Sírio, né? Então a gente desenhou assim, 3 pilares básicos, né? Então, um pilar que é mais focado para as métricas, onde a gente tinha uma série de canais aí que nos ajudavam a entender se a gente conseguia entregar o que os pacientes queriam de nós, né? Claro que nada substitui a necessidade de um olhar para o feedback em tempo real, a gestão da experiência em tempo real, mas uma vez que a gente detectava quais eram as oportunidades de melhoria, existiam vários outros mecanismos para trazer os pacientes e os familiares para pensar nas soluções junto com o time, tá? Então foi assim que a gente pensou. E eu queria dar um exemplo de uma das atividades que foram muito bem sucedidas, que foi o Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares. Esse conselho consultivo, a gente começou por um dos hospitais públicos que o Sírio faz a gestão, que é o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, que fica ali na Bela Vista. Depois a gente foi para o Sírio, né? E depois a gente fez também, incluiu lá no Centro de Reabilitação Luci Montoro, que fica na cidade de Mojimirim. Vou dar exemplo de alguns projetos, mas antes disso eu queria mostrar para vocês que, assim, conselho consultivo, diferente de outras metodologias de cocriação e co-design com pacientes, né? Eu vou fazer uma analogia aqui que pode ser feliz ou infeliz, mas é a que me vem, que é o seguinte: o conselho consultivo ele é um casamento, né? Ele precisa de uma dedicação e ele precisa de um investimento a cada dia que você fica com aquela pessoa, né? Por quê? Porque você vai ficar muitas vezes com aquela pessoa e você vai criar uma relação de confiança extremamente importante. Tem as suas dores, como toda relação que é crônica, né? Mas ele é muito intenso e ele gera muitos frutos. As outras metodologias, né, como entrevistas, grupos focais, enfim, pesquisas, elas são mais relacionadas à parte do ficar, né? Ou os dates, aí, ou os crushes. Por quê? Porque é aquela coisa de que é muito bacana, mas ela não é tão intensa e tão profunda. Tem prós e contras de se utilizar uma metodologia ou outra. Mas quando a gente utiliza, né, conselho consultivo, é importante que tenha um passo a passo para você investir aí na qualificação dessa atividade. E aí eu trouxe algumas atividades que como exemplos, né, que foram feitas. E eu vou começar pelo hospital público, dizendo que é possível a gente fazer isso sem ter muito recurso, né? Então, eu fiz questão de trazer aqui o exemplo do Menino Jesus, que fez uma série de questões aí voltadas, e vocês estão vendo aqui que são coisas muito simples, né? Desde os pacientes, os familiares nos ajudando
Os pacientes lá são pediátricos mesmo, então eles ajudando e as famílias ajudando em campanha de voltada à lavagem de mãos, revisão dos manuais de admissão da UTI, cocriação e na implantação de novos fluxos de atendimento do ambulatório, revisão aí das regras de convivência do hospital e ajuda na criação de materiais para educar os pacientes e as famílias para o processo de deshospitalização. E aqui está o exemplo de crianças que moravam, né, pela sua condição crônica no hospital há 1 ano, 2 anos, com as suas famílias. E aqui é uma foto no dia que elas receberam a alta, né? Quer dizer, isso não tem preço. E aí, um pouco também para vocês da prática do que aconteceu no Círio, né? Então, olhando o ciclo 2018, eu trouxe aqui um pouco dos projetos que a gente discutiu e desenvolveu com os pacientes, né? Então, desde olhar questões relacionadas à sinalização, como é que as pessoas se perdem dentro do Círio para andar, como é que isso pode ser melhor, enfim. Questões relacionadas mais à parte de espiritualidade, queda, enfim, né? Então, tem muitos projetos aqui intensos. O que aconteceu? O time de 2018 ele foi tão potente e foi tão intenso que ele quis permanecer e a gente teve que mesclar com a turma de 2019, né? Então ficou um conselho consultivo bastante grande e a gente pôde olhar também outras questões como, por exemplo, a acessibilidade, o próprio funcionamento e a revisão dos processos da ouvidoria, o protocolo de controle de dor no Círio, entre outros, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de uma atividade muito bacana que foi realizada, né? Que foi o quadro do paciente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando vocês estão dentro de algum hospital, como paciente ou como familiar, geralmente tem um quadro dentro do quarto de internação, que é um quadro que ele foi pensado, né, para a equipe compartilhar com o paciente e com o acompanhante, com a família, algumas metas do cuidado e algumas coisas do dia. E a gente tinha uma necessidade de colocar no quadro do paciente questões relacionadas ao próprio paciente, para aproximar o paciente como pessoa das equipes, né? Que as pessoas pudessem entender melhor quem eram os pacientes, além da sua doença, né? Como pessoa. E aí a gente começou um processo de criação com os pacientes e com as equipes para chegar num modelo de um quadro onde a gente tinha, além das informações, né, sobre internação, previsão de alta, questões relacionadas à própria equipe, mas também as questões do paciente, né, então a biografia e preferências, compartilhamento de metas, ativando o paciente aí no seu próprio cuidado, né, e compartilhamento de questões relacionadas à qualidade e segurança também. E aí eu queria só atentar para vocês, né, a gente desenhou lá um farolzinho verde, amarelo, vermelho, onde a pessoa diariamente ela conseguiria acionar e dizer como é que estava a experiência dela em tempo real ali na instituição. Aqui é uma coisa que está relacionada diretamente à área de vocês, né? Então, em um determinado momento, a área de engenharia e arquitetura hospitalar estava pensando em toda a reforma do Bloco C, lá no Círio. Quem conhece o Círio sabe que o Bloco C é um dos blocos mais antigos, né? Então, ele tem uma estrutura muito difícil de mudar muitas coisas, enfim, a arquitetura dele ela é bem difícil assim de mudar a estrutura, né? Mas em termos de funcionalidade, né, e em termos de uma série de questões, principalmente também tecnologia e tudo mais, eles vinham, como era um prédio muito antigo, eles vinham esperando o momento certo para fazer isso de uma forma mais adequada. E aí, para nossa satisfação, a equipe de experiência do paciente foi acionada para auxiliar, né, nessa parceria em trazer os pacientes e os familiares para essa conversa no desenho dos quartos protótipos e também na usabilidade desses quartos, né? Quer dizer, você que já é diferente a gente desenhar um quarto numa perspectiva de alguém que nunca ficou internado, né? Então, só os engenheiros, os arquitetos ou os profissionais ali de saúde, ou da perspectiva de alguém que está sempre lá internado, né? Então, os pacientes, eles entraram nos quartos, testaram várias coisas e falavam assim, olha, a minha última internação, que foi, sei lá, de 4 meses consecutivos, eu senti falta disso, daquilo, etc. Ó, tá vendo isso aqui dentro do banheiro? Que vocês desenharam dessa maneira? Isso aqui não faz sentido. Ele pode ser lindo do ponto de vista estético, né, enfim, mas ele é péssimo do ponto de vista de
usabilidade. Por quê? Porque toda vez que eu vou tomar banho acontece isso, etc. Então, as pessoas trazendo as suas experiências, então usando muito aquela história da experiência baseada, co-design baseado em experiência, né? Trouxeram contribuições e tanto a planta quanto as estruturas, elas foram modificadas baseado nessa construção colaborativa. Pacientes ajudando na revisão de processos de cuidados assistenciais. Aqui é um projeto que foi feito na UTI cardiológica, que reduziu em 81%, com a participação dos pacientes, né, as lesões aí de pacientes que ficam acamados por muito tempo. Então, só para mostrar para vocês que os ganhos, eles são em diversos âmbitos, né? E aí você começa a ver uma cultura institucional mudar. As pessoas começam a entender que o paciente, ele não é mais um ser passivo, né? Que está lá, que a gente vai lá e cuida dele e fala tudo para ele o que ele tem que fazer. Na verdade, ele faz parte de uma roda viva, né, dessa instituição, em que, tanto em eventos científicos, em projetos, em treinamentos, etc., o paciente está ali junto, mostrando para a gente, lembrando a gente sempre do porquê que a gente está ali, né? Participando nas decisões estratégicas no Comitê Estratégico de Experiência do Paciente, e até em ações aí de marketing e também, por exemplo, a gente convidou os pacientes do Conselho Consultivo para participarem do relatório de sustentabilidade, né? E só para finalizar aqui, mostrar para vocês um pouquinho como é que foi a percepção, a gente mediu, né, a percepção dos pacientes com relação a esse trabalho, como é que eles vinham se sentindo participantes e interferindo aí nas ações institucionais. E a gente foi premiado no Congresso Nacional dos Hospitais Privados da ANAP em 2019 como o segunda colocação na categoria pôster aí dentro desse projeto. E aqui eu faço só uma menção à equipe, né, porque ninguém fez esse projeto sozinho. Acho que o principal desse projeto são os pacientes que nos ajudaram a construir uma série de projetos, né. E essa é a minha última imagem, né, então nessa imagem de propósito eu quis colocar aqui todos os atores que eu vejo, né, fazerem parte desse processo de mudança de modelo mental e transformação cultural. Então, assim, nada a gente consegue fazer sozinho. E a gente tem que ter a perspectiva do paciente, da família, do grupo de gestores, né, do time multi, assistencial e não assistencial, né, e as minhas palavras finais acho que são essas, né. Se a gente conseguir trabalhar com humildade, exercitando sempre a parceria, né, a colaboração e, de fato, querendo trabalhar em equipe, a gente vai conseguir construir soluções enfim, instituições de saúde muito mais centradas nas pessoas, né? Então, não é construir para as pessoas, mas é junto com as pessoas. E quem são essas pessoas? Todo esse time aqui. Quanto mais olhares a gente tiver complementando, né, esses olhares, melhor. Vou deixar meu contato, se alguém quiser depois escrever diretamente, interagir, perguntar mais coisas, fique à vontade. E acho que é isso, o que eu tinha para compartilhar com vocês, e espero que tenha sido um pouquinho agradável. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Incrível. Nós vamos agora organizar algumas perguntas que foram feitas no chat. Renata e Mariana, vocês já tem alguma pergunta? Já temos sim, temos algumas perguntas aqui. Eu vou falar um pouquinho, vou relacioná-las então. A primeira pergunta aqui é em relação a um dos pilares na estruturação de análise que você mencionou, está relacionada à cultura da instituição, né? Quais aspectos você destaca como impeditivos ou alavancas para a aplicação da metodologia, né, voltada à cultura da instituição? E se há diferenças, né, em algum destaque positivo e negativo entre instituições públicas e privadas que você possa citar para a gente na sua experiência de aplicação? Tá bom. Então vamos lá, vou falar um pouquinho assim, né? Cultura é um assunto extremamente complexo. Por quê? Porque ela depende de uma série de questões, né? Mas numa definição mais simplória, que eu vou tentar trazer aqui, se é que a gente consegue para a cultura, né? Cultura, ela está atrelada diretamente ao conjunto de coisas que as pessoas pensam
e como elas agem, né? Então, ela é um conjunto de pensamentos e atitudes. Isso define a cultura de uma instituição, né? Não é só missão, visão, valores, né? Aquelas coisas que ficam escritas na parede. Aquilo ali é uma parte do que a gente quer ser como cultura. Mas a cultura propriamente dita, ela está relacionada ao comportamento das pessoas. Quanto que elas acreditam numa coisa e o quanto que elas fazem aquilo na prática. Quando a gente fala de cultura, de cuidado centrado no paciente, ou cuidado centrado nas pessoas, né? Assim como a gente fala, cultura de qualidade, cultura de segurança e por aí vai, não é diferente. Por quê? Porque, assim, dito pelo que eu já trouxe aqui relacionado a gente está muito... a saúde em si, né? A gente foi muito moldado a ter uma visão muito paternalista, né? Entre a gente fala para as pessoas o que as pessoas devem fazer, né? E eu vou dizer que a minha categoria é a mais difícil, que é o médico, né? Por quê? Porque nós somos treinados a ser assim. Então, a cabeça do médico eu tenho que falar para as pessoas o que elas estão fazer, né? Eu estudo, eu sei o que é, faz isso, né? Então, é uma coisa muito de dizer para as pessoas. Então, acho que o primeiro ponto quando a gente fala de cultura, de cuidado centrado no paciente, é a gente trabalhar dentro da instituição de que sim, eu preciso olhar o paciente de forma única. E eu preciso olhar para o que ele entende que é importante para ele, né? Então, é a história da individualidade e do que é importante para cada um. A gente fez um exercício aqui inicial para saber assim, o que você espera, né? O que é importante para você como paciente. Você viu quantas coisas vieram ali? Mas vocês viram que tem um conjunto de coisas que tem uma expectativa comum? Então, se a gente pegasse lá, por exemplo, as palavras que a gente criou aqui como um grupo, né? Segurança, acolhimento, informação, né? Coisas desse tipo. Então, a gente vai falar assim, pessoal, faz parte da nossa cultura o acolhimento. Você acha que todas as pessoas, num piscar de olhos, de uma hora para outra, vão ser acolhedoras e vão começar a acolher uns aos outros? Não vai, né? Quer dizer, por quê? Porque tem gente que isso está mais na sua natureza, tem gente que está menos. Então, quando a gente fala num processo de transformação cultural, ele é intenso por quê? Porque o primeiro passo é você falar sobre o assunto, criar uma urgência sobre aquela conversa, né? Então, acho que é bem isso, como é que você sensibiliza as pessoas para essa temática. Então, quando a gente, tanto no Einstein quanto no Círio, e também nas instituições que eu tenho muito contato, muitos colegas, etc., que vêm trabalhando essa parte de cultura de cuidado centrado no paciente, falam o seguinte, olha, a primeira coisa, né, a gente tem que falar do assunto. Trazer um alinhamento conceitual para as pessoas saberem que nós estamos falando da mesma coisa. Segundo, a gente vai levar as pessoas para um ambiente aí de mais intimista, de imersão, para a gente fazer as pessoas vivenciarem isso, né, e se conectarem com essa questão de uma forma diferente. Porque não é simplesmente ler missão, visão, valores, né? De fato acreditar que aquilo é importante, começar a vivenciar. E terceiro, começar a redesenhar os processos para as coisas acontecerem. Então eu vou dar um exemplo bem prático, só para finalizar e resumir, que é assim. Olha, faz parte da cultura de cuidado centrado na pessoa olhar para os pacientes na sua integralidade, né? A gente deveria olhar para os pacientes na sua integralidade. Olha para a parte física, mental, espiritual, etc, etc. Se a gente falar isso para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Algumas vão fazer porque acreditam nisso e acham que isso é importante. A maioria não vai fazer porque não sabe como faz, né? E outros não vão fazer porque não acreditam nisso. Então, assim, não adianta deixar a cargo das pessoas. A gente tem que redesenhar os processos para as pessoas, de fato, fazerem aquilo. Então, quando você redesenha, né, o cuidado, exigindo que as pessoas olhem para isso tudo, né? E aí tem várias formas de fazer isso, tá? As pessoas, elas começam a sair da zona de conforto e falam, poxa, acho que eu tenho que olhar para isso. E aí, em paralelo, você cria o quê? Você cria uma agenda de desenvolver as pessoas para fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, alinhamento dos conceitos, redesenho dos processos e capacitação, qualificação das pessoas para, de fato, elas fazerem aquilo da melhor maneira possível. É assim para tudo, em todas as instituições. E é assim também para esse assunto dentro da cultura, né?
mas cultura é uma coisa de muito médio a longo prazo. Então, a gente é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, né? Enfim, eu acho que é um pouquinho disso. Legal. Temos mais perguntas aqui na fila, vou tentar juntar algumas coisas. A Maria Amélia, ela pergunta aqui qual o maior desafio para o início da implantação do cuidado centrado ao paciente e como começar? O maior desafio é a instituição, de fato, entender que isso deva ser o core business da instituição. Então, isso começa no patrocínio da alta liderança, da liderança executiva. As instituições de saúde que, de fato, conseguiram levar isso adiante, porque depende da mudança de modelo mental das pessoas, né? E o trabalho cultural, elas só conseguiram por quê? Porque a alta liderança patrocinou e investiu recursos e esforços para que isso pudesse ir adiante, né? Então, hoje, por exemplo, a instituição de maior referência nessa temática, mundialmente falando, é a Cleveland Clinic, que colocou isso no seu core business, no seu atrelado aos seus valores e ao propósito institucional, né? E redesenhou todo o modelo de cuidado atrelado ao que era melhor, inicialmente olhando os pacientes, e eles entenderam a necessidade no meio do caminho de olhar para as equipes. Então, hoje eles têm lá uma área que é o escritório de experiência do paciente e o escritório de experiência do colaborador, né? Então, eles colocaram essa temática experiência, né, olhar para as necessidades das pessoas como uma prioridade máxima estratégica. E se você tem a liderança executiva acreditando e patrocinando isso, tem tudo para dar certo, né? Mas não ache que isso vai ser fácil, por quê? Porque as instituições são feitas de pessoas. E quando você começa a tirar as pessoas da zona de conforto, né, surgem as resistências. E a resistência não é porque às vezes eu não gosto daquilo, eu não acredito naquilo. Às vezes é só porque eu acredito tanto no outro modelo, né, que eu fui treinado, que eu tendo a rejeitar o que é novo, né? Então, quando a gente fala assim, coloca o paciente no centro, empodera, deixa ele decidir, deixa ele trazer pra gente o que a gente deveria fazer, né? Ele vai olhar para eu vou mexer com vocês agora, né? Quando a gente fala para o time de engenharia e arquitetura, coloca o paciente no time de projeto e faz ele olhar como que deve ser esse quarto, né? E aí, não, mas ele não é arquiteto, ele não é engenheiro. E se ele me disser que eu tenho que fazer tal coisa? Mas ele é o usuário. Ele é a pessoa que vai estar ali todo dia. Então, assim, traz o teu olhar técnico, né? E a tua experiência, a tua vivência como profissional, mas inclui a perspectiva dele como usuário e aí pensa a solução sob a ótica dele, né? Você está ali para desenhar o recurso sobre a ótica dele. Então, isso não é fácil, tá? E aí eu vou dizer até, assim, eu vou dar um exemplo agora, eu dei na área de vocês, eu dou na da minha. Quantos de vocês vão ao médico, por exemplo, e o médico apresenta todas as opções aí de tratamento, explica exatamente quais são os prós e contras de todas as potencialidades aí que podem ser os caminhos possíveis, né? E pergunta para vocês, vamos decidir juntos o que nós vamos seguir, baseado no que você acredita, no que você acha entende que é valor para você? Quantos de vocês vivem isso na prática, né? Isso é cuidado centrado no paciente. A maioria dos atendimentos, elas são assim, ó, Antônio, então o que você tem é isso, você vai fazer tal coisa, a gente se vê daqui um dia fazendo tal coisa, tudo bem? Então, a gente ainda vive um modelo de cultura prescritiva, paternalista, né? Onde a gente, dentro da cultura de cuidado centrado, na parte médica principalmente, a gente deveria exercitar o que a gente chama de decisão compartilhada, né? Então, quer dizer, eu sou o especialista, mas você é a pessoa interessada. Então, eu vou te dizer quais são as possibilidades, você vai me dizer se aquilo está adequado para você ou não, dentro do que você acredita e dentro do que você espera, né, para o seu tratamento e para o seu cuidado. E aí, juntos, nós vamos tomar decisões. Então, esse é um processo diferente. Então, é difícil para todas as áreas, pessoal, né? Assim, é difícil para quem está dentro da rotina de um ambiente hospitalar, e o tempo inteiro o modelo mental era, eu falo para as pessoas como elas têm que fazer, eu sou especialista de alguma coisa, eu sou especialista em melhoria de processo, eu sou especialista em qualidade, eu sou especialista na área médica, eu sou especialista na engenharia, na arquitetura. Então,
por isso que eu coloquei ali, né? A palavra, ela é humildade, né? Como é que a gente, de fato, a gente se coloca numa posição menor e de igualdade, né? Assim, ó, eu sei uma parte, você sabe a outra parte. Vamos somar as nossas expertises, os nossos olhares e desenhar soluções de uma forma mais adequada. Então, acho que é isso. Não é fácil. Mas o primeiro caminho, sempre que tem dado certo, é quando a alta liderança entende isso e patrocina. Sim, isso é um ponto importantíssimo para o início, né? O Antônio perguntou aqui como envolver o paciente no processo e na metodologia de implantação, né? E como responder às expectativas, muitas vezes altas, mas que pode não fazer parte da expectativa do próprio hospital. Então, como alinhar esses dois olhares e necessidades, né? Antônio, excelente a tua pergunta. E acho que a questão é o seguinte, né? Acho que saber dizer não nessa história é extremamente importante, tá? E às vezes o dizer não, ele é exatamente isso. Fala assim, olha, existe um conjunto de expectativas, é não para todos os lados, né? Existe um conjunto de expectativas aqui que a gente levantou. Eu vou olhar vou colocar os dois chapéus, tá? Então eu vou colocar o chapéu primeiro da instituição. Então pensa assim, ó, um ambiente de gestão hospitalar, e aí começa a se dizer que a estratégia da instituição está indo numa linha que não está adequada à expectativa dos pacientes que são os usuários, né? Peraí, você está desenhando uma estratégia e os usuários eles estão querendo ou precisando outra coisa. Então, assim, o que você acha como gestor, né? Assim, todo mundo está esperando uma coisa e você está indo num caminho contrário. Para a sustentabilidade da sua instituição, você vai ter que entender que ou você atende à expectativa do seu cliente ou você muda de cliente, né? Porque se você não atender, todo mundo está dizendo que deveria ser dessa maneira. Então, nós não estamos baseados na opinião de uma pessoa, tá? Eu estou olhando o todo. Por isso que tem um conjunto de métricas, de indicadores ali que apontam um norte para a gente, né? Tem os termômetros. Mas sempre tem aquela questão dos outliers, que estão indo para um caminho e eu não concordo com isso. Então, vai da habilidade de saber comunicar o porquê vai fazer ou porquê não vai fazer aquilo. Então, isso vale para o lado da gestão e para o lado do paciente. Então, eu vou dizer para vocês aqui uma situação bem delicada. Várias vezes nesses ambientes de cocriação com pacientes, né, os pacientes diziam, mas a gente acha que tem que ser uma coisa dessa maneira. E aí a gente falava assim, olha, legal, mas a instituição não tem recursos e a instituição não consegue fazer isso dessa maneira. Então, se não for essa solução, que na opinião de vocês é a ótima, o que pode ser feito de uma maneira que talvez atenda a necessidade e a gente siga como um primeiro passo? Porque sempre é assim, né? Às vezes a gente quer o ótimo, mas a gente nem sempre vai poder ter o ótimo na vida da gente, né? Por N questões, uma delas é recurso. Então, é saber olhar, saber negociar e saber dizer não, né? Isso vale para a gestão e vale para o paciente. Então, acho que é isso. Acho que é ter esse equilíbrio, né? A Doris pergunta aqui, quais profissionais compõem a comissão de experiência do paciente? O Comitê Estratégico de Experiência do Paciente, ele precisa ser composto de pessoas que, de fato, patrocinam o programa ou o projeto. Então, ele obrigatoriamente precisa ter aí os patrocinadores, né? Então, o diretor executivo, o CEO, as lideranças médicas, assistenciais, etc. O time executivo de experiência do paciente, se a instituição tiver essa área, né? Então, ali o gerente ou o diretor de experiência do paciente com o time. E no modelo do Sírio, quem a gente convidou para compor o comitê estratégico? Além dessas pessoas que eu já disse. A gente convidou a equipe do marketing, a equipe do desenvolvimento de pessoas, né, da área de treinamento, RH, a equipe toda a equipe da qualidade e segurança, a equipe de melhoria de processos, TI e a área e dentro da área de ensino, né, a área do IEP também, por quê? Porque a gente sabia que em alguma hora ia chegar nessas pessoas. Por exemplo, a gente só conseguiu desenhar uma pós-graduação, né,
porque em algum momento a gente teve o patrocínio da área de ensino e pesquisa, entendendo que isso era uma necessidade que precisava entrar. Então, a resposta é todas as pessoas que você entende que vão agregar para o olhar do projeto e que vão patrocinar as ações serem executadas, né? Então, é isso. Em algum momento, quando esse comitê ele ficou maduro e a gente já tinha o conselho consultivo, a gente convidou pacientes para fazerem parte, e quem escolheu esses pacientes foram os próprios pacientes do conselho consultivo. Eles elegeram 2 representantes que os representaria nesse comitê estratégico, e eles têm voz ativa e voto para dizer se a estratégia deveria ir para um caminho ou para o outro. Arquitetos e engenheiros, Beatriz, não entraram no ciclo. Por quê? Porque eles eram convidados para projetos específicos. Porque assim, a gente não falava de ambiente e de arquitetura o tempo inteiro. A gente falava da estratégia institucional, a gente falava de outras coisas focadas no cuidado do paciente. Quando tinha um projeto específico que era voltado para esse assunto, a gente chamava a área de engenharia e arquitetura para estar presente no projeto. Então, a gente trabalhou muito assim também, sob demanda. Dependendo do assunto, a gente tinha cadeiras volantes que a gente convidava as pessoas para irem lá opinar e dizer, né? Ele não pode ser um comitê muito enxuto a ponto de você não conseguir aprovar nada, não conseguir levar adiante as coisas, mas também não pode ser muito inchado a ponto de que as pessoas estão ali, não tem nada a ver com o que está sendo discutido, né? E ela está só ocupando o tempo dela, né? Então a gente sabe como isso é delicado dentro de uma instituição em termos de gestão de tempo. Marcelo, só fazendo um comentário, quando você falou sobre o trabalho feito no Menino Jesus, eu cheguei a participar como arquiteto, né, como engenharia, mas como coparticipação, né? Na verdade, o pessoal do assistencial me procurava para poder desenvolver alguns trabalhos em cima do tema, mas não 100% em cima dele. Mas a gente era acionado, mas de uma maneira coparticipativa. Muito bom, Daniel. É isso, né? E aí você entrava e trazia a sua visão de especialista e agregando ali a visão do usuário e das equipes, né? Quer dizer, é isso. Isso é um time de projeto, né? Porque às vezes você acabava tendo que afetar na infraestrutura. E aí a engenharia acabava sendo acionada, né? Para poder resolver. Na parte de equipamento também, na parte de engenharia clínica também acontecia a mesma coisa. Era bem bacana. Muito bom. Tem uma pergunta da Marli, né? Ela fala um comentário, né? Se parabeniza pela apresentação e se você não acha que implantar este modelo de cuidado mexe com toda a arquitetura existente do prédio, né? E consequente assim também adaptações e reformas. E a Ana Margarida fala também aqui que se existe algumas experiências, existem algumas experiências principalmente em reformas onde se usou a psicologia ambiental como subsídios para projeto, né? Se você vê algo similar também em relação a isso. Marli, eu acho que eu vou tomar muito cuidado a maneira que eu vou dizer, tá? Isso. Eu acho que é assim. No mundo, talvez numa fase mais ideal e mais avançada dessa conversa, com certeza as instituições de saúde elas deveriam todas serem reestruturadas e reformuladas, né, no que diz respeito a fluxos, e a jornadas e a questão da arquitetura e do ambiente com foco na percepção do usuário, né? Mas não é a nossa realidade. Não é a realidade no Brasil. As instituições elas foram construídas há muitos anos. Vocês sabem melhor do que eu que existem uma série de questões aí que são impeditivas, inclusive de reformas, enfim, né, até estruturais. E a gente acaba trabalhando muito mais no ambiente de uma forma mais, como eu coloquei ali, reativa, né? Então, não é proativa, não é um desenho que eu faço desde o início, utilizando a percepção do usuário, né? Não é. Então, a gente está longe de ser assim. Acho que deveria ser, mas não é. Mas, olhando um pouco sobre a ótica também, e até os estudos que eu trouxe aqui, né? Será que isso, de alguma forma, e aí eu vou cutucar vocês, hein? É um impeditivo para o cuidado do paciente? Ou é um ideal, né? E acho que nesse assunto que a gente está dizendo, a gente tem que ter esse cuidado
por conta dos recursos serem finitos, né? Para a gente saber assim, o que é o ideal, o que é o ótimo, o que eu gostaria que acontecesse e o que é o que é essencial, né? Assim, ó, se não tiver isso, não vai acontecer, né? E assim, na minha opinião, nós ainda estamos numa fase em que o essencial ele está relacionado às questões de qualidade e segurança, né? Então, assim, você não procura um hospital pensando no mármore que vai ter na recepção dele, ou pensando se a luz ela está de acordo com o momento do dia ou o cheiro. Não. Você procura baseado num desejo de que você quer encontrar pessoas que saibam o que você tem e que te tratem da melhor forma possível do ponto de vista técnica e te acolham, né? Então, isso é o core, isso é a essência. Isso vale para tudo. Se você, além disso, encontrar um ambiente, né, que seja acolhedor, agradável, e que traga todas essas questões aí, né, do aspecto de auxiliar na recuperação do paciente, inclusive, né, e aí entra essa parte da psicologia que também foi trazida, melhor. Mas eu vou te perguntar, quantas instituições hoje têm isso? Então eu acho que, entende que isso é o norte, isso é onde a gente vai um dia chegar, mas ainda nós não estamos nessa fase. Nós estamos na maioria dos hospitais, né? Nós estamos naquela fase das pessoas ainda não esquecerem compressa dentro da barriga das pessoas. Né? É meio para chocar mesmo. Porque é isso, acho que a gente tem que vencer uma das barreiras relacionadas à parte de qualidade e segurança, e aí avançar nas questões dos relacionamentos, da comunicação e por aí vai, nas relações, essa parte cultural, e em paralelo, né, um ou outro, né? Em paralelo, juntos aqui, todos nós, né? Porque não sou eu sozinho, não é o Antônio, não é o Daniel, não é a Mari, não é a Inara, não é a Renata, né? Não é a Tayana, não é somos todos nós. Devagarzinho nós vamos ser formiguinhas, mostrando para as pessoas que o quanto que também a parte de ambientação, né? Enfim, ela é importante no processo de recuperação. E acho que assim, quem aqui já ficou internado, né? Ou usa uma coisa é a gente ir lá rapidinho e voltar para nossa casa, né? Outra coisa é você de fato ficar num lugar que você precisa e essa questão do ambiente é extremamente importante para o processo de recuperação, né? Quantos lugares a gente tem assim que não tem janela, que não tem luz natural, que não tem nada, né? Assim, é um negócio frio total, né? Então eu acho que a gente sim tem muito o que avançar, mas eu acho que o nosso país é um país muito, no que diz respeito à saúde, né? Principalmente hospitalar, a gente tem muita discrepância, né? E a gente tem que ter esse cuidado entre o que é o ótimo e o que é o essencial, né? Então, vamos primeiro garantir o arroz com feijão e aí a gente depois põe um pouquinho de salada, põe um pouquinho de carne e vai, né? Então, eu acho que é isso. Aí a gente tem a nossa refeição completa. Desculpa se eu não atendi as expectativas aí da pergunta, mas é como eu penso. Eu acho que sim. Eu acho que atendeu sim. Atendeu sim, você tem toda a razão. É que Toda razão. a arquitetura tem a questão da ambientação, dos acabamentos, mas também a questão de fluxos para controle de infecção. Então, é bem mais complexo também. Sim. A arquitetura pode impactar em processos. Sem dúvida. Médico, em eficiência dos equipamentos, eficiência da infraestrutura de rede de gases, de geração de energia. Deslocamento, né, Antônio? Deslocamento. A segurança é um sentimento, muitas vezes psicológico. Eu acho que as pessoas sem noção de orientação dentro de um hospital ficam inseguras. Sem dúvida. Se ela sabe por onde voltar, o caminho de volta já é uma grande coisa. Mais alguma pergunta? Tem, a Bianca pergunta se a métrica utilizada para mensurar é a NPS. E a Maria Amélia também pergunta se tem algum software para utilização, como fazer a aferição e compilação dos dados. Sim, então assim, tem várias metodologias para se medir satisfação e experiência, né?
E basicamente, assim, quem trabalha com essa área, eu vou trazer aqui um pouquinho do que a gente utiliza, né? Que é assim, primeiro, ferramenta, o que eu acredito, tá? Isso é baseado na minha prática aí nesses últimos 10 anos. Então, é assim, não existe uma ferramenta que é a melhor de todas e que, essa daqui é a ferramenta para se medir a experiência do paciente? Não, não existe. O que existe é assim, cada ferramenta tem os seus benefícios, né, e a sua forma de ser interpretada. Então, assim, e quando a gente amplia essa conversa para o que diz respeito a canais de comunicação, né, a gente tem aqueles canais que são mais pessoais e aqueles que são mais digitais. E o conjunto de tudo isso faz a gente ter uma percepção e uma visão 360 das pessoas que estão interagindo com a gente, né? Então, eu vou dar exemplo aqui de coisas que a gente utiliza. Então, ouvidoria. Tomás está aqui, é um super profissional de ouvidoria. Ouvidoria é um canal extremamente importante. A ouvidoria tem um aspecto peculiar porque, assim, a ouvidoria ela é o extremo, né? Ou a pessoa ela vai lá para elogiar muito ou ela vai lá para reclamar de uma coisa que saiu muito fora do comum. E o ponto da ouvidoria é que, assim, o comportamento na nossa cultura, os pacientes não utilizam muito, né? Então, a gente tem uma taxa aí em média, nas instituições de saúde, de 2%, no máximo 3% dos pacientes que utilizam esse canal para fazer alguma manifestação. Então, quer dizer, e os 97% que não procuraram a ouvidoria? O que eles acham de você? Né? Mas a ouvidoria é extremamente importante e ela traz aspectos aí qualitativos muito, muito, muito importantes. Né? As pesquisas que a gente faz, elas podem ser relacionais ou transacionais, né? No modelo de qualquer mercado. Então, pesquisa, quando a gente fala pesquisa transacional, é assim, você fez um atendimento, você recebe uma pesquisa, né? Uber, né? Você fez uma corrida, você recebe uma avaliação. Então, você foi na consulta, avalia. Você foi num exame, você avalia. Você fez uma internação, você avalia, tá? E tem aquelas pesquisas mais relacionais que algumas instituições fazem, que eu acho interessante também, que tem a ver com mapear mais expectativas, né? Se aquele heavy user, aquela pessoa que está mais utilizando a instituição, se as expectativas dela e a relação dela com a marca, como é que é, né? Então, isso também é uma coisa que a gente utiliza muito. Monitoramento de mídias digitais, né? Cada vez mais como um canal aí importante nessa questão. E nada substitui a gestão da experiência em tempo real. Eu estou vendo nitidamente ali que tem uma pessoa que o corpo dela está falando ou ela está dizendo que não está legal. Eu vou esperar ela sair para mandar uma pesquisa para ela para perguntar o que ela achou, né? Cara, eu vou chegar nela e vou falar: e aí, Daniel, o que está acontecendo? Não está bom? Eu estou percebendo, você está precisando de alguma ajuda? Você quer que eu te resolva? Então, as pessoas precisam ter essa proatividade em perceber mais, né, o ambiente e a reação das pessoas com relação, principalmente, ao ambiente de saúde, né, que é extremamente delicado. Então, o conjunto dessas coisas, eles trazem para a gente aí uma série de indicadores, né? E não é fácil trabalhar informação nesse sentido. Por quê? Você precisa ter por trás disso um time que consiga qualificar esses dados, né? Então, fazer análise estatística, olhar para a parte quantitativa e qualitativa das informações. E cada vez mais a gente tem utilizado aí ciência de dados e inteligência artificial para ajudar a gente a olhar principalmente a parte qualitativa. Porque uma coisa é quando eu falo de ouvir 10, 20, 30 pacientes. Outra coisa é quando eu quero saber a percepção de 80 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. E aí eu preciso de ter ferramentas para poder olhar isso. Quem quiser falar um pouquinho mais disso no detalhe, depois me procura, que a gente tem algumas soluções bem bacanas para poder ajudar também. Tá ótimo. Acho que é isso. Tem alguns comentários de agradecimento, parabenização, falando também do aspecto da humanização na arquitetura, né, como influencia também na segurança e redução dos erros, né, se isso passa a ser a nossa prioridade agora, por exemplo, né, a questão também da iluminação, a qualidade da iluminação é importante para desempenhar segurança nas atividades, por exemplo. Então, alguns comentários nesse aspecto, falando aí da arquitetura e desse sentimento que a gente
falou agora que está relacionada também às expectativas de acolhimento e do ambiente, né, que o ambiente pode proporcionar. Renata, muito bom, porque eu acho que esse ponto que é trazido, né, é uma discussão que ela é unânime, né? Quando a gente olha o ambiente, a arquitetura, sob a ótica de fluxo, otimização de tempo, de recursos, de deslocamento, de tudo isso, é um aspecto, mas o aspecto fundamental que vocês tocaram aqui, eu acho que é a questão da segurança, né? É o se sentir seguro e é exercer um cuidado seguro, né? E segurança em todos os aspectos, né? É fazer aquele ambiente me permite fazer o procedimento e o cuidado da maneira correta. A questão da infecção hospitalar que vocês trouxeram, enfim, tudo isso, né? A questão de o paciente ficar confuso e entrar num delírio e outras coisas, porque, sei lá, já não tem mais noção do que é dia, do que é noite e por aí vai. Então tem N questões, né? Que assim que o ambiente em si, no seu conceito mais macro aí, ele traz, né? Para a experiência do paciente. Muito bom. Marcelo, só uma dúvida, é bem rápido. Com relação àquele quadro que fica no quarto de internação, ele é um quadro de gestão à vista, que fica à vista tanto para o paciente como para a equipe? Isso funciona? Isso. Sim. Isso, então, o que acontece? Qual que é a proposta ali, Daniel? Assim, a ideia é que esse quadro ele pudesse ser, vamos lá, melhor dos mundos. Modelo americano até digital, isso fosse a televisão do paciente, tá? Integrado com o prontuário eletrônico, para não ter retrabalho, eu compartilho metas de cuidado com o paciente, ele sabe o plano do dia, por aí vai, né? Mas esse é o ótimo, vamos falar do que a gente tem do bom, né? O bom é assim, o nada, o nada não, eu não compartilho nada e o paciente está lá, sem saber o que vai acontecer, ele é um ser passivo, cada hora entra alguém no quarto, fala uma coisa e por aí vai. Ansiedade. Né? O quadro em si, ele é um instrumento de comunicação, né? Ele é só um instrumento para a gente compartilhar coisas que são comuns entre as equipes, a família e o paciente, né? Então, por exemplo, por isso que a gente colocou ali 3 pilares fundamentais, que um é onde só a equipe preenche e que são coisas relacionadas à equipe. Então, assim, eu quero que o paciente saiba isso, etc. Tem um outro lado que é só o paciente, que é o que ele quer dizer para a equipe. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso aqui é importante para mim. Se você for falar, fala com fulano de tal, que é o meu contato e por aí vai, né? E tem um aspecto ali mais humano, né, de aproximar as pessoas e ter esse olhar mais para tirar o foco da doença, e sim o foco na pessoa. E tem um terceiro ponto, que é um preenchimento compartilhado, que é assim, como é que a gente estabelece metas aqui em que ambas as partes sabem o seu papel, né? Relacionado, de novo, a essa questão de qualidade e segurança. Então, assim, o paciente, por exemplo, está em jejum. Basta só eu dizer para a equipe inteira que o paciente está em jejum? Né? O paciente é o primeiro que tem que saber disso, porque se entrar alguém, o cara está em jejum, entra alguém no quarto com um copinho de suco delicioso, né? Uma coisa ali, cara, eu vou tomar. Eu nem sabia, ninguém me disse que eu estava em jejum. Você sabia que você vai fazer um exame hoje que vai levar contraste e esse soro está aqui para você? Você sabia que você não pode ficar no leito? Então, essa coisa de compartilhar as metas, né? O quadro ele serve para ter só a formalização e o reforço daquilo, né? Então, ele é um instrumento de comunicação. Olhando do aspecto das equipes, as equipes falam assim, me dá retrabalho. Me dá retrabalho. E a gente tem uma questão importante que é trabalhar o engajamento das equipes no preenchimento do quadro. Porque se ele for só um quadro que fica lá vazio, ele é um quadro. Ele não serve para nada. Né? E do lado do paciente, é educar o paciente para que utilize esse quadro também ou exija que os profissionais utilizem. Né? Então, é uma maneira de compartilhar metas e melhorar a comunicação. Né? Nesse meio tempo, o Matheus fez mais uma pergunta aqui. Vocês acham que dá tempo de responder? Tá todo mundo muito cansado ou vamos mais uma? Vamos embora. Mais uma para fechar? Mais uma para fechar, né? Boa. Então vamos lá. Matheus, você me ajuda? Não sei se entendi exatamente a sua pergunta.
Mas ele pergunta, gostaria de saber de que forma o design estabelecido em experiências do paciente e em evidências contribui com documentos e registros específicos para melhoria em ambientes de saúde, principalmente tratando-se de recuperação e satisfação do paciente e usuário. Então, eu entendo que ele quer saber, assim, até que ponto isso de fato é efetivo na satisfação do paciente e em recuperação, se ele sai mais rápido ou não. O que você acha da gente quebrar o protocolo aqui e o Matheus fazer essa pergunta para a gente? Pode ser para a gente responder adequado? Pode ser, Matheus? Senão a gente vai interpretar a pergunta dele. Né? Justo. Matheus, está por aí ainda? Sim, boa noite. Boa Checando o áudio. Oi, Matheus. Olá, boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Inicialmente, parabenizar aí pelo conhecimento, essa união de conhecimento da parte da endócrino com a parte mais gerencial e do ambiente hospitalar é bem uma habilidade bem sensível, assim, são duas habilidades distintas, mas que contribuem bastante na área e no interesse dos profissionais que estão aqui no encontro. Obrigado, Matheus. Então, a questão proposta é a seguinte: tem profissionais de setores específicos de ambiente de estabelecimento de assistência à saúde que eles se embasam em documentações específicas e registram acontecimentos internos para que eles possam elaborar medidas e condutas relacionadas à segurança e, tratando-se especificamente de hospitais, por exemplo, vai exatamente no ponto da satisfação e do conforto e principalmente da recuperação do paciente. Eu percebi que nos slides aí ao longo da sua apresentação se enfoca muito no design definido baseado em experiências do paciente e baseado em evidências. Você citou também em relação à questão do banho, isso aqui poderia ser assim, não pelo lado estético, mas pelo lado funcional. Indo por essa questão concreta, como que a opinião do paciente e evidências dentro do ambiente poderiam contribuir para esse tipo de documentação específica que os profissionais da parte da saúde e segurança do trabalho poderiam tomar como base para elaborar melhorias e campanhas de prevenção, por exemplo, não só para o paciente, mas também para o usuário que está ali inserido. Tá. Matheus, vamos lá, vamos ver se eu entendi e eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá? A tua pergunta é extremamente importante no que diz respeito a... toda vez que eu tenho um conjunto de evidências, né? Quer dizer, esse conjunto de evidências, elas me trazem uma responsabilidade em tomar uma decisão e gerar alguma melhoria, tá? E esse conjunto de evidências, eles podem vir de várias maneiras. O que eu trouxe aqui para vocês é assim, que uma das evidências, uma das formas, né, de capturar essas evidências pode ser através dos indicadores de experiência do paciente. Como eu já falei, pesquisas, ouvidoria, mapeamento de jornada, mídia e por aí vai, tá? E sempre tomando esse cuidado de unir aí, juntar o máximo de evidências possíveis para isso direcionar o meu recurso, né? Quer dizer, nunca vou tomar eu vou dizer que eu preciso mexer numa coisa baseado na experiência de uma pessoa versus, sei lá, 1 milhão de pessoas que utiliza aquele serviço, né? Então eu tenho que acho que o meu ponto de partida para eu entender se eu tenho um problema naquilo e se eu preciso olhar para aquilo como uma forma de gerar uma melhoria é esse aspecto mais quantitativo ou de recorrência que eu te falei. Uma outra maneira de você avaliar, né, que é a entrada, de você avaliar se eu preciso ou não mudar alguma coisa e gerar uma melhoria, é o que você citou como relação à parte de segurança. Então, o relato de eventos e o mapeamento de riscos, né? Então, as áreas hospitalares, elas têm aí, tanto na parte de riscos ambientais, mas como riscos ocupacionais e riscos assistenciais, esse registro, né, das ocorrências ou dos eventos, né, que você, não sei se você é dessa área, me pareceu que sim,
mas a gente tem também isso que alimenta. Então, como é que a gente fez isso no Círio? A gente fez assim, ó, juntando os indicadores do que o paciente percebe, mais os indicadores da área de risco, de segurança, mais os indicadores da área de processos, né? As ineficiências, etc. O que eu preciso ajuntar aqui? E tem como a gente unir essas metodologias, tá? De novo, são pontos de vista complementares. Então, ó, é um olhar sobre a ótica do risco, um olhar sobre a ótica da experiência do usuário, um olhar sobre a ótica da eficiência, né? Então, quando eu junto todas essas coisas, e tem também o olhar da qualidade, que é a questão das certificações, do processo de acreditação e tudo mais. São as recomendações. Quando eu junto tudo isso, eu falo assim, ó, tem 3 problemas aqui que eu preciso resolver. Aí, baseado nisso, eu utilizo a técnica de design para pensar nas soluções. E aí, quando eu vou para este ponto, eu já saio um pouco do ramo da evidência e eu vou mais para a parte qualitativa. E é aí que eu uso muito mais o aspecto do usuário, da experiência do usuário. E aí não me importa se são 5 pessoas ou se são 100 pessoas me dizendo como eu devo fazer as coisas, entendeu? Aí é muito mais na perspectiva do qualitativo. Então, o modelo mental que a gente tem que usar é um pouco isso. Assim, ó, a gente usa muito mais a parte o acúmulo das evidências e a urgência da mudança, olhando o aspecto quantitativo na primeira etapa. Mas para pensar nas soluções, quer dizer, eu já sei que eu tenho tal problema, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo prático aqui. Os pacientes, o banheiro do hospital não é legal, dos quartos. Por quê? Porque sob a ótica do risco, os pacientes caem. Sob a ótica dos pacientes que utilizam, ele tem um monte de queixa na ouvidoria e as pesquisas mostram que o paciente reclama disso. Sob a ótica da qualidade, está fora das normas que deveria estar com relação ao que é preconizado. Então, assim, eu tenho evidência de todos os lados dizendo que o banheiro é um problema. Então, eu falo assim, preciso mudar o banheiro. E aí, para pensar na solução do banheiro, eu vou juntar quem? Todos os especialistas em ambiente, que vão ter o seu olhar de segurança, de normas técnicas, de não sei o quê, enfim, de tudo, e o usuário. E aí o usuário pode me dizer o seguinte, ó, vocês estão achando que... tá vendo essa barrinha aqui que tem entre o box e fora do box? Legal, ela não deixa a água vir para cá, mas então o banheiro vai ficar seco, né? Não vai ter queda, etc. Mas é o seguinte, eu fiz uma cirurgia ortopédica. Você pensa como é ficar numa cadeira de rodas e aí a hora que você vai passar para dentro do box e para fora do box, você dá aquele solavanco assim, ó. O que vai acontecer com o seu fêmur na hora que você operar? Né? Então, assim, tem uma outra solução que vocês, arquitetos e engenheiros, poderiam pensar, talvez no caimento da água, do banheiro, etc., que não precisasse dessa barrinha? Entende? Então, é isso. Então, assim, na verdade, agregou a experiência de quem usa aquilo ali num aspecto que talvez nenhum de nós tivesse pensado, que assim, tá bom. Na maioria das vezes, essa barrinha aqui, ela vai ser bom no que diz respeito à questão da água. Mas ela pode ser péssimo para alguém que está de cadeira de rodas e que operou. Que tem um solavanco pode ser ruim para dor, enfim, até para recuperação. Então, aqui, o aspecto qualitativo e a experiência da pessoa no que diz respeito, ela vale muito mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas entende que, assim, não é a qualquer custo, ela está agregando o ponto de vista dela e nós vamos pensar na solução. Não é que nós vamos deixar de ter aquilo e vamos ter o banheiro molhado. Nós vamos pensar que a solução pode ser o caimento, pode ser outra coisa, entendeu? E aí entra de novo a parte técnica. Então, somar olhares, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou. A mediação é uma tarefa árdua, né? Muito. Tá bom. Eu acho que a gente pode encerrar, a gente já passou bastante do tempo. A Doris tem um pequeno recado para dar para a gente. E eu queria deixar um recado que na próxima quarta-feira, dia 22, a Regional Mato Grosso do Sul vai trazer o tema espiritualidade e pandemia. Por que essa abordagem tem se tornado cada vez mais essencial? E vai ser abordado pela doutora Clara Correia Fernandes. Tá? Conto com vocês todos na próxima quarta-feira. Muito bom, hein?
Alguma coisa, passar algum recado? Rapidinho, já botei aí já no chat. Primeiro, Marcelo, fantástico. O começo de tudo é a comunicação e a sensibilização. E você já ganhou adeptos e apaixonados por essa causa, né? Que é tão importante para a gente, para transformar os ambientes de saúde. Então, agradecer muito a você, agradecer a Regional São Paulo, que trouxe esse presente para a gente, né? Foi muito boa a noite. Voou, né? A gente já está aqui 20h40. E eu botei aí um convite, o grupo de estudos de arquitetura e engenharia da Universidade Federal da Bahia, junto com a BDH, lançam hoje um manual de controle de contágio do Covid-19 em estabelecimentos essenciais de saúde. No começo da pandemia, a gente lançou essas orientações para a residência das pessoas e agora a gente lança para os estabelecimentos de saúde como contribuição, principalmente para os hospitais pequenos, os estabelecimentos de saúde que estão aí na retomada, né, da pandemia, na interiorização da pandemia, né, no interior, e também os estabelecimentos que estão reabrindo, né, suas portas, as clínicas. Então, é um material que traz um pouco disso tudo que a gente falou, né, as primeiras medidas a serem tomadas, acessos, esperas, ventilação, climatização, os ambientes de isolamento e materiais de acabamento. Então, fica essa contribuição do GEOSP e da UFBA com a BDH para todos nós, né? Então, quem quiser pode ir nesse link, faltou o D do Covid ali no final, ou no próprio site da BDH tem um link que você vai para o manual. Então, queria agradecer muito e já estou ansiosa para a próxima quarta-feira. Obrigado também, Inara, aí, pela oportunidade. Obrigado, Doris. Marcelo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com você hoje aqui, viu? Obrigado, o prazer foi meu, foi muito agradável, essa turma aqui é muito especial, hein? Vocês possam levar um pouquinho das discussões aqui para a prática de vocês, que eu já sei que é fenomenal, e agradeço o convite, viu? Muito obrigado. Convidaremos novamente, então. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, mais uma vez, obrigada. Obrigado, foi ótimo, valeu. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima quarta, gente. Espiritualidade, hein? Que tema muito bom. Parabéns. Ótimo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau.